Tem um destaque importante: o banqueiro Daniel Vorcaro vai entregar no mês de abril a sua proposta de delação à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Vamos acionar a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes, todas as informações. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Então, conta para a nossa audiência. As informações dão conta de que Daniel Vorcaro vai delatar e vai revelar, inclusive, nomes que estariam acima dele nesse esquema de fraude financeira, fraude bancária. Conta para a gente. É isso, Cariato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Talvez alguém fique até meio assustado, né? Porque por tantas relações que Daniel Vorcaro tem, né, com autoridades, ministros, políticos que já foram revelados aí, a gente imagina, né, quem estaria então acima do banqueiro. Mas fato é que, como você disse, em abril, ou seja, no mês que vem, Daniel Vorcaro já deve apresentar aí um documento, uma proposta à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal para dar andamento na delação premiada. Esse documento deve citar, então, ministros, políticos e, como você disse, pessoas acima deles. São pelo menos 2 nomes de pessoas acima deles que estão envolvidos nessa fraude financeira, que usava os fundos para inflar, de fato, o patrimônio do Banco Master, que a gente tem falado tanto por aqui na programação da Jovem Pan. De fato, é um dos maiores escândalos do país na atualidade, né? Em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Vorcaro também vai ter que explicar qual que era a relação que ele tinha com esses ministros. De forma mais específica, Dias Toffoli, que inclusive tinha aí um resort, vendeu a parte dele para fundos que estavam ligados ao Master, e também Alexandre de Moraes, que já o trouxemos aqui também. A própria esposa de Moraes tinha um escritório que tinha um contrato com o Banco Master, um contrato com pagamentos mensais que chegavam aí a 3 milhões de reais. Em relação aos políticos e o Master, o que a gente tem é que os políticos podem ter ampliado seus negócios por meio de esquema de operações ilegais, fazendo essas operações com o Master. Aí os próximos passos que nós temos, Caniato, é que, entregando esse documento, a PGR e também a PF vão analisar essa documentação, vão dizer se aceitam ou não. Se aceitarem, e podem até pedir ajustes. Caso aceitem esse documento, ele vai, os 2 órgãos aceitem esse documento, esse documento vai para validação ou homologação do relator do caso, que é André Mendonça, ali no Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa ficar de olho para saber quando é que vão ser esses passos, como é que vai seguir tudo isso, porque sim, a PGR e a PF também podem pedir aí algumas alterações, mas fato é que o documento já deve ser entregue aí por Daniel Vorcaro já no começo de abril. A gente fica de olho para deixar nossa audiência informada aqui na Jovem Pan. Volto com você. Com certeza, é um tema que inclusive rende muito, né? As pessoas querem saber e cobram inclusive a resolução, né? Que os culpados sejam identificados. Valeu, Júlia, bom trabalho para você, a gente segue aqui em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, a anunciada, a iminente delação de Daniel Vorcaro em destaque. Proposta, então, será feita a 2 instituições, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, no início de abril. Depois, essa proposta precisará ser validada pelo Supremo, né, na figura do ministro relator André Mendonça. E agora chama a atenção, né, Beraldo, que as informações indicam que Daniel Vorcaro vai revelar as pessoas que estavam acima dele, como se ele não fosse o chefe, o cabeça do esquema. Então, os nomes dos verdadeiros poderosos serão revelados na delação de Daniel Vorcaro. Enfim, diante dessas informações que nós temos, as projeções que muitos fazem para esse processo de delação, vai ser a delação do fim do mundo ou vai ser a delação para inglês ver? Renato, essa situação me lembra um episódio de um passado não muito distante no Brasil, em que uma figura poderosa dizia que nada era dele, né? Perguntavam, mas o pedalinho tem as iniciais, as suas iniciais no pedalinho. Não, mas não é meu. Mas o sítio tem lá suas coisas de uso pessoal. Não, mas não é meu. Mas tem vídeo de você no triplex. Não, mas não é meu. Nada era dele, era sempre de alguém. Ele era um pobre coitado. E aí a gente viu o que aconteceu no Brasil, né? Bom,
Daniel Vorcaro, obviamente, vai tentar encontrar uma forma, primeiro, de dizer que ele não era o chefe dessa quadrilha que usou uma plataforma de banco, que era o Banco Master, para uma fraude gigantesca. E ele faz isso porque, obviamente, há limitações de benefícios para aquele que é identificado como chefe da quadrilha. Então, é parte necessária da sua estratégia dizer que ele era uma peça dentro de uma engrenagem maior. Só que, nesse momento, conforme vimos hoje no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça sabe que há ali uma maioria muito sólida que vai exigir dele aceitar uma delação premiada que seja muito bem fundamentada. Caso contrário, essa delação, quando for submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ela certamente não produzirá os efeitos que a sociedade brasileira quer ver. Porque, de novo, este caso do Banco Master, ele é um caso que traz o cometimento, né, suspeita de cometimento de crime em várias esferas. Nós tivemos um Banco Central completamente leniente com a formação desse monstro fraudulento chamado Banco Master. Nós tivemos um ambiente político que operou para que esses fundos de previdência municipais e estaduais irrigassem o Banco Master, comprando o CDB do Banco Master. Nós tivemos o envolvimento do Banco Master nessa questão do Credit Sexta, que vem lá da Bahia e se espalha pelo Brasil todo. E a gente tem essa relação promíscua e suspeita com várias figuras extremamente poderosas do Brasil. Portanto, essa delação tem que trazer elementos muito contundentes, revelando detalhes de todas esses tentáculos do escândalo do Banco Master. E aí eu reforço algo que nós falamos ontem, Caniato. Me parece que a delação do cunhado de Daniel Vorcaro, o Zettel, que aparentemente era um executor de uma série de operações que financiavam as boas amizades que Vorcaro mantinha com o poder, parece que a delação do cunhado vai ser também muito importante para dar substância a tudo que será dito. Sem dúvida, há inclusive uma preocupação sobre o que ele revelaria. Mas também qual vai ser a tese defendida por Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro vai trazer elementos novos, adicionais, diferentes daqueles que, por exemplo, a Polícia Federal já identificou nos celulares, nos dispositivos eletrônicos. Já tem uma porção de informações que foram colhidas nos equipamentos dele. Agora, tem mais informações, relações com poderosos? Ele vai explicar exatamente tudo, os contratos firmados, as contratações que foram feitas pelo Banco Master. Não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai varrer sujeira para debaixo do tapete. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Quando o Vorcaro disse que vai delatar os operadores que estavam acima dele, acho que nas últimas 2 semanas, Mota, surgiu o nome. Eu não vou ser leviano aqui de mencionar o nome da figura, mas surgiu um nome aí, tal cara estaria acima do Daniel Vorcaro, tal cara é o dono do Banco Master, né? Tem umas teorias da conspiração. Essa figura aqui é o verdadeiro dono do Banco Master. O Daniel Vorcaro seria só um operador, um faz tudo, ou o laranja, ou o rosto do Banco Master. Quem é o dono mesmo é tal pessoa. Enfim, claro que a gente vai precisar esperar o avanço do processo e a delação fechada para saber quais são as revelações de Daniel Vorcaro. Mas claro que há muitas perguntas a serem feitas, Mota. Eu ia dizer que as minhas expectativas sobre essa delação do fim do mundo continuam as mesmas, Caniato. Mas depois da decisão de hoje, eu tenho que dizer que as minhas expectativas pioraram muito. Eu acho muito pouco provável que as autoridades envolvidas nesse escândalo sofram qualquer consequência. Me parece que a estratégia dos vazamentos e do andar desses acontecimentos é mostrar que a República inteira está envolvida.
Então, se todo mundo é culpado, ninguém vai ser culpado. E a pergunta mais importante nesse caso continua a mesma: quem vai julgar os juízes? Pois é, essa é uma questão importante, mas eu preciso dizer, é o STF, é a própria Suprema Corte. Juízes têm foro privilegiado. Logo, a corte que julga quem tem foro privilegiado é a Suprema Corte. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque já tem gente, inclusive, viu, Dávila? Eu acho que, para além dessa manifestação do Supremo, no caso da CPMI do Banco Master, mas já tem gente fazendo essa projeção. Olha, vão se apoiar no caso dos vazamentos, vão identificar ilegalidades ao longo do processo e é muito provável que os advogados das figuras implicadas no caso do Banco Master solicitem o cancelamento de parte do processo ou do processo como um todo. Esse é um receio para todo mundo, né? E aí pode ter delação de Zettel, de Vorcaro, nada valeria para ajudar a colocar os responsáveis na cadeia. É verdade, Canhato, isso pode acontecer mesmo. Afinal de contas, a República do Rabo Preso é um time que tem a maioria da torcida, porque está todo mundo envolvido, e além de tudo estão loucos para melar o jogo e vão inventar qualquer coisa para sacar o cartão vermelho aí e melar a partida. Isso a gente já sabe. Agora, o meu otimismo sempre é as consequências. Este caso está escancarando este grau de envolvimento com a República. O que isso faz? Faz com que amanhã o Senado Federal, que vai ser eleito a partir de 2026 por todos nós, e nós podemos fazer uma escolha correta do Senado Federal, mudar radicalmente a composição desse Senado, por meio do nosso voto. Nós estamos falando que 2/3 do Senado serão renovados. Então, se tivermos um Senado de gente digna, comprometida em fazer valer os freios e contrapesos da Constituição, servir de novo como um contrapeso a este abuso arbitrário do Supremo Tribunal Federal, com coragem política para enquadrar e fazer as regras valerem, quem sabe a gente vai começar a ter mudanças. Eu não acredito que nós vamos ter mudanças significativas de agora até a eleição. Que, afinal de contas, esse Congresso, como nós já falamos aqui, é boa parte do time da República do Rabo Preso. Então não vai ter mudança. Esperar a mudança desse Congresso não vai acontecer. Agora, os aprendizados, os escândalos, os acordos vergonhosos revelados, retratados, seja nos indícios, nas delações premiadas, podem aumentar a consciência do eleitor da gravidade do momento do Brasil e, portanto, ser mais seletivo na escolha dos seus candidatos. E não precisa ver todo mundo. Você pode começar desde já fazer uma depuração de quem são os bons candidatos. Entra aí nos sites, aí, por exemplo, o ranking dos políticos e outros sites, e você começa a ver como é que os deputados votaram, os senadores votaram, quem que está de acordo, quem que está agindo de acordo com os seus valores, com os seus princípios, e quem é que está decepcionando. E aí começar a ter um voto mais criterioso. Então, Canhato, o único jeito de arrumar isso é por meio do voto. Eu não vejo outro jeito. Não tenho nenhuma ilusão de que o time da República do Rabo Preso vai fazer tudo para melar essa partida, porque, afinal de contas, se essa partida não for melada, vai ser uma goleada de 7-1. Mas isso é uma ilusão. Pois é. O Dávila mencionou 7-1, fazendo alusão àquele jogo entre Brasil e Alemanha, mas poderia ser também 8-2, né? O Supremo atualmente tem 10 ministros. É preciso considerar esse placar de 8-2, olhando para esse score, né? Esse placar de hoje. Deixa eu passar agora para o Bruno Musa. Bruno, muito se fala, né, sobre a delação de Daniel Vorcaro, as informações que ele poderia compartilhar. Eu já escutei por diversas vezes essa tese de que haveria uma ou mais pessoas acima dele e que Vorcaro não iria proteger ninguém, iria revelar o nome de absolutamente todas as pessoas. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos embarcar nessa tese de que ele vai revelar absolutamente tudo,
não é só disso que se trata, né? A gente tem que jogar luz sobre os próximos passos, né? A análise que vai ser feita ao longo do processo, mas é preciso considerar a possibilidade de judicialização, até de inviabilizar parte do processo por conta dos vazamentos. E não são poucas pessoas que dizem: os vazamentos não aconteceram por um erro, um problema na hora de salvar a pasta com as fotos ou com as mensagens no computador ali de determinada instituição. Não, vazaram de propósito, para usar esse argumento no futuro. Vazou, meu Deus, expuseram a moça. Isso não se faz. Foi tema de discussão hoje, inclusive, no Supremo, de um caso que não tem a ver com a apuração do Banco Master. Ou seja, se isso já é tema em uma discussão de um outro caso no Supremo, por que isso não vai ser utilizado, inclusive, pelos advogados, né, Musa? Sem dúvida. Veja que se isso tivesse acontecendo, esse questionamento nosso aqui, esse debate, antes da Lava Jato, muitos talvez falariam: claro que não, tá louco. Pessoas delatando, assumindo a sua culpa, devolvendo o dinheiro roubado, falando, assumindo: sim, eu participei daquilo, tá aqui o fruto do que eu corrompi. Não, isso não. Mas o Brasil vai nos deixando tão escolado que, passado algum tempo, a gente começa a levantar argumentos que pouco importa se são viáveis juridicamente ou não. Pouco importa. A verdade, o que importa é como podemos mover os pauzinhos, inclusive fazendo pessoas que não têm o foro para ser julgados dentro de uma determinada instância, para que ele de fato seja julgado dentro daquela instância, para que aconteça algo como a gente viu hoje, uma votação tão alargada, 8 votos a 2, assim. Então nada é capaz de ser cravado no Brasil. Vale alguma coisa mudar a regra? Quando eles querem, sim. Eu estava numa discussão esses dias a respeito do Brasil dos anos 80, dos anos 90, e realmente é claro que nós tivemos muitos avanços. Avanços na parte econômica, avanços na parte institucional, mas quando nós falamos a respeito da justiça, me parece que a grande maioria que estava naquela discussão, e foram discussões de pessoas importantes e de pessoas com histórico para isso, e um número grande de pessoas, não é falar com 2 pessoas onde você tem uma amostra pequena. Os avanços são evidentes em algumas áreas, mas que na justiça nós voltamos durante muito tempo para décadas atrás. Nós estamos numa falta de segurança jurídica que ela é evidente, e muitos, inclusive, não conseguem trazer paralelos para a história do Brasil recente. Então, a gente pode avançar numa parte, mas voltamos e muito em outras. Só que a justiça, ela é um dos pilares fundamentais para que o Brasil se torne, qualquer país ou instituição, tenha um avanço sólido de longo prazo. Então, não vejo como nós temos algum tipo agora, depois desse dia de hoje, pelo menos agora na sensação que tem, de que eles não arquitetarão outras formas de tentar barrar isso. De fato, informações foram vazadas, agora isso é proibido. Mas, gente, olha o que está escrito. Eles estão assumindo, são os envolvidos. Pois é, mas isso não vale de nada, porque vazou antes do tempo. E aí a gente vive tempos realmente onde a prova, ela não vale nada. O que vale é uma narrativa. Ive, nós estamos tratando disso na enquete do dia. A pergunta é sobre a percepção das pessoas que acompanham a nossa programação sobre outras investigações, porque a gente trouxe o resultado da decisão do Supremo em relação à CPMI, a prorrogação da CPMI do INSS. A partir dessa decisão do Supremo, qual você acha que será o posicionamento em relação a outras investigações, como no caso do Banco Master? Se você puder, vote no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, ou no YouTube. YouTube não da Jovem Pan News, do programa Os Pingos nos Is. Lá no chat tem a pergunta publicada. A gente gostaria de saber o que você pensa a respeito, tá bom? Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo rapidamente, antes de fechar essa discussão. Beraldo, eu me lembro que nós falávamos sobre a figura de André Mendonça, né? Vocês, ou a maior parte de vocês, enaltece e elogia o papel de André Mendonça, uma figura técnica, discreta, e que precisaria seguir fazendo o seu trabalho, que isso poderia fazer a diferença ao longo das investigações que tratam do caso do Banco Master e também
do INSS no âmbito do Supremo, né? Essa decisão de hoje trata de uma decisão sobre a apuração no Congresso Nacional, uma CPMI. Mas é preciso olhar, né, para essa votação e tentar conectar com o que a gente tem visto dentro da Corte, né? Uma divisão, um grupo maior que acaba votando sempre em um sentido e aí um grupo menor com 2, dependendo, até 3, que acabam votando ou avaliando as pautas de uma outra maneira. Ainda que André Mendonça tenha a melhor das intenções, você não acha que o sistema é bruto e dificilmente as coisas chegarão onde devem quando a gente olha para o caso do Banco Master? Neto, já tem algum tempo que o Supremo Tribunal Federal brasileiro não é mais um templo do direito. O STF se tornou uma corte com uma dose cada vez maior de política. E, em razão disso, o ministro André Mendonça ele vai ter que navegar nesse ambiente político, entendendo que, apesar de ter a opinião pública ou a vasta maioria da opinião pública com ele, apoiando as suas decisões técnicas que avaliam estritamente a lei, o direito, a Constituição, mas ele terá que conduzir esse processo de forma a não encontrar uma parede intransponível em razão dos seus pares ou estarem diretamente envolvidos ou terem interesses que estão aí navegando nesse mar de lama de pessoas que usam muito dinheiro para comprar influência nas cortes brasileiras. Isso não se dá apenas com os 2 ministros citados, isso se dá de uma forma bastante ampla. A gente não sabe até agora se outros serviços jurídicos de outros escritórios ligados a magistrados do STF ou do STJ ou de outras cortes estão ali na lista de pagamentos milionários, não apenas do Banco Master, mas de outras estruturas ligadas a ele. Então, Caniato, será muito difícil essa missão que André Mendonça possui. E eu realmente espero que ele tenha essa habilidade de navegar nesse ambiente não apenas político, mas que tem, do outro lado, um senso de sobrevivência, um senso de proteção de familiares e amigos muito forte da maioria da corte. Infelizmente, essa é a realidade e isso é uma tristeza termos que discutir justiça no Brasil nesses termos.